Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Está começando agora mais uma transmissão do podcast Incomodando, comigo, Xandão Gente Fina, nesse 15 de dezembro de 2022, uma quinta-feira. A última live com participação do ano de 2022 do podcast Incomodando. Valeu? E vamos começar com o nosso procedimentozinho padrão, que é apertar essa figurinha do aviãozinho de papel, que é quando a gente faz isso, o Instagram dá uma lista com as últimas 99 pessoas que a gente interagiu. A gente faz o quê? A gente envia um convite para essas pessoas assistirem essa live que vai estar rolando hoje, 15 de dezembro. Então faz isso aí, galera. Dependendo do celular, pode estar configurado à esquerda ou à direita, mas sempre na parte de baixo, tá bom? Aperta lá, vai aparecer a tua lista e você vai convocando as pessoas. Gente, vamos conversar com a nutricionista hoje, pô, bacana, vamos lá, vamos tirar dúvida. Muita gente tem dúvida sobre isso. E graças às pessoas que também participam comigo, muitas perguntas foram enviadas para nossa convidada de hoje, vai ser muito bacana e você também pode colaborar com as suas perguntas, beleza? Então vamos de cara enviando os convites, né, as notificações para as pessoas que está rolando essa live de hoje. As lives do podcast Incomodando são sempre às terças e quintas às 19 horas. E o mote é simples. Todo mundo tem uma história e toda história merece ser contada. Então chega para mim e conte a sua história. E principalmente conta o que você faz, porque também é muito bom dividir conhecimento e informação. Contando o que você faz, você conta também muito do que você é, né? O que a gente faz muitas vezes revela que a gente é. E quando você é um profissional dedicado, então, que é o perfil de todos que eu trouxe aqui, eu só trouxe pessoas que realmente eram envolvidas em suas áreas, pessoas apaixonadas pelo que faziam. Então isso é muito importante, porque eu vou trazer pessoas aqui gabaritadas, pessoas que são apaixonadas, estudiosos do assunto. Então não trouxe ninguém aqui que é um profissionalzinho meia boca, não. Todos são profissionais dedicados, todos que participaram até agora, nesse 2022 e da metade do ano para o fim de 2021, todos profissionais gabaritados nas suas áreas, estudiosos, pessoas que realmente estão dentro da profissão. Não tem mercenário. Eu escutei o meu convidado de ontem falou assim, não sou mercenário. Realmente, não tem mercenário, então não vai fazer uma coisa por causa do dinheiro. São pessoas que respeitam o próprio nome, a própria história, o caminho que trilhou. Então, muito bacana. Eu posso falar, a gente está em tempo de Copa do Mundo, eu estou me sentindo nesse ano de 2022 um artilheiro. Cara, só meti golaço, só gol bonito, e um mais bonito que o outro. Então foi muito, para fazer uma analogia, né, com o futebol, só meti golaço esse ano, troca de passes excelentes. Cara, os convidados também, mais uma analogia, me deixaram na cara do gol várias vezes. Troca de passes também deixei o convidado na cara do gol. Cara, o convidado brilhou, fez o gol dele e veio me abraçar. Foi maravilhoso, cara. Então, vem pra cá, conta a tua história. Mas se você, de repente, é muito tímido e vai travar na hora, pô, Xandão, como muitos já tiveram aqui, Xandão, eu não vou participar não, porque eu vou travar na hora aí, cara. Mas eu tenho um convidado pra você, eu tenho uma amiga que faz isso, e tenho certeza que vai ser bacana, vai dar um caldo. E muitas participações aqui no podcast rolaram dessa maneira. Podcast que virou livro, né? Eu contando o início do podcast, como se tornou essa coisa de convidar as pessoas e falar das suas vidas e falar das suas profissões. Virou um livro, O que é que te incomoda? Que você pode acessar no www.rubieditorial.com.br. O livro foi lançado pela Rubi Editorial. www.rubieditorial.com.br. O que é que te incomoda? Foi a partir desta pergunta que eu desenvolvi o podcast e desenvolvi todas essas lives aqui, essas conversas bacanas que eu tenho, porque realmente em cada área, em cada assunto da vida, a gente tem muita coisa que nos incomoda, né? Vários profissionais aqui mostraram vários pontos que os incomodavam. Eu não precisei ficar perguntando diretamente o que é que te incomoda, mas foi de forma mais sutil e foi muito bacana e fluiu maravilhosamente. Então esse livro, O que é que te incomoda, você pode acessar no www.rubieditorial.com.br. Você também pode ir pelo Submarino e pela Americanas. Beleza? Vamos lá, galera. Vamos notificando as pessoas aí que tá rolando. Vai rolar essa live hoje maravilhosa com essa pessoa que tem um assunto que eu tenho certeza muita gente tem curiosidade, né? E
Eu tive várias pessoas aqui, como eu disse, de várias áreas diferentes, né? Eu tive uma doula. Pessoal, sabe o que é doula? Doula é aquela pessoa que acompanha a parturiente, não é a parteira. Tem diferença isso aí. Então ela explicou pra gente qual é a função de uma doula. E o Ministério da Saúde tem grande admiração e defesa das doulas, muito legal. Eu tive aqui uma groom, que o pessoal gosta de chamar de tosador. Ela deu uma aula do que é tosar, as raças que se devem tosar e não devem, o tratamento com o animal no pet shop, maravilhosa, maravilhosa. Pô, tive escritores aqui aos montes, professores, profissionais de várias áreas, profissionais gabaritados. Eu tive agora uma menina advogada que está focada em ser delegada e com certeza vai ser. Eu tive uma delegada, a Fernanda Fernandes, que trabalha diretamente no combate à violência doméstica. Cara, convidados muito bacanas aqui. Como eu falei, cara, 2022, só golaço, só golaço. Galera, eu acabei de concluir aqui as minhas notificações. Tô fechando e tô voltando pra live. Mandar um abraço pro FM Conde. Stefânio, meu querido. Stefânio que esteve comigo na última live aqui. O pessoal chegando, a escritora Valéria, Silva Andressa, Fefe Apolinário, Du Moraes. Quem mais? Silva Andressa 31. A galera chegando aí pra prestigiar. Convidado de hoje, escritora Valéria. Sabatiniade, Ribeiro Carol, pessoal chegando aqui, ó, minha convidada tá na área, já vou fazer o convite logo para ela participar pra gente não perder tempo. Convite feito. Só aguardar. Aí, olha aí, olha aí. Tá chegando. Chegou. Deu certo? Não deu, né? Câmera invertida. Isso acontece sempre. Isso acontece sempre. Fica tranquilo. Olá. Olá, boa noite. Deixa eu ajeitar minha câmera aqui também. Pá, deixa eu ver aqui, beleza? Tá me ouvindo jóia? Tá me vendo, beleza? Belezinha. É isso aí. Gente, vou pedir logo desculpas antecipadamente, porque a gente depende de conexão de internet, da minha e do convidado. E muitas vezes pode rolar aquele maldito delay, que é o atraso. Então pode parecer que eu estou atropelando a menina, pode parecer que ela está me atropelando, mas não, somos pessoas muito educadas, pessoas que respeitam o tempo do outro. Eu tenho certeza que a gente vai tentar dar uma volta nisso aí. Pode acontecer, mas eu peço a paciência de todo mundo. Valeu? Vou apresentar minha convidada logo, porque a gente tem um monte de pergunta para essa minha convidada. Porque geralmente eu faço as convocações, né? O pessoal, ó, galera, vai ter hoje e tal. Mas na corrida que eu estava tendo essa semana, não pude fazer, não fiz na última live, não fiz hoje também. Mas eu tenho uma galera que me acompanha aí, tá sempre por dentro, quer saber quem é o convidado. Assim que eu lanço o filme de promoção, o pessoal vai lá no perfil. Foram no teu perfil, querida. Pensaram várias coisas legais lá, deram uma olhada. Pô, legal, pergunta isso pra ela, pergunta isso aqui pra ela. Eu queria saber isso. Falei, pô, show de bola. Eu fui lá, dei uma pincelada, juntei material meu, fui juntando perguntas que eram muito parecidas e ficou uma coisa muito bacana aqui. Antes de qualquer coisa, então, vamos fazer a nossa apresentação dessa minha convidada de hoje, que a gente está esperando bem bacana. Vamos lá, galera. Ela é natural de Ipatinga e hoje vive em Contagem, ambas no grande estado de Minas Gerais. Decidida a ser a profissional que não encontrou quando precisou, procurou uma especialização em nutrição, se jogando de cabeça na área, investindo em cursos para o tratamento de obesidade, metabolismo, nutrição comportamental e nutrição funcional. Além disso, se debruça em mais estudos numa pós-graduação em emagrecimento, saúde da mulher, aspectos clínicos, estéticos e performance esportiva. O podcast Incomodando está muito contente em receber Ana Carolina Cordeiro. Eu achei bonita essa apresentação, gostei. Obrigado, a parte que me toca, eu me esforço. Eu tô nervosa, né? Tem até umas colegas minhas de classe aí, sabe como é que eu sou para apresentar trabalho. Mas eu sou a Carol, né? Realmente eu sou a pessoa que está tentando se dedicar para ser a profissional que eu não encontrei. Mas eu sou uma pessoa normal, definitivamente eu não sou a nutricionista de jaleco, eu vim até que com a blusinha de melancia. Eu acho que a minha forma de alcançar as pessoas é tendo interesse por elas, como você faz aqui com a gente, né? E é isso. Nas horas vagas eu sou confeiteira, sou apaixonada por bolo, confeitaria, tenho meu jiu-jitsu lá, né, que eu gosto também, que é extensão da minha terapia.
E é isso, sou uma pessoa simples. Jiu-jitsu é a válvula de escape. Eu diria que é a extensão da minha terapia mesmo, assim. Acho que não é nenhuma válvula de escape, porque é um ambiente de ensino. E o ambiente de ensino é muito importante para mim. É um lugar que eu aprendo de respeito, eu aprendo sobre pressão, aquela coisa de você emprestar o seu corpo para o outro treinar e evoluir, vice-versa. Isso é muito importante para mim. Não chega a ser o meu escape, mas é uma extensão mesmo desse bem-estar. Eu vou falar assim, extensão desse bem-estar mesmo. Isso aí, cara. Ainda mais na área que você atua, de nutrição, arte marcial, qualquer atividade física é muito bem-vinda. A gente vai falar eu falo da arte marcial, eu fiz Krav Maga há muito tempo, compartilho da sua opinião, realmente é muito legal, muito bom. Faz bem pro corpo, pra mente. E o que eu sempre digo, né? É bom você saber e não precisar usar, do que precisar usar e não saber. Então, é isso aí, galera. Na parte dela de nutrição, ela também faz o jiu-jitsu lá, é dedicada lá. A gente já tinha conversado sobre isso. E se dedique, né? Ó, tem um comentário aqui bem interessante aqui, ó, do J. Lucas Cordeiro. Cordeiro é parente, com certeza. Meu irmão. Tem uma ídolo. Tem uma Nutri para chamar de sua, Carol é a minha. Isso aí, cara. Ó, a galera chegando aqui, invadindo aqui para dar prestígio à nossa live de hoje com a Ana Carolina Cordeiro. Eu vou chamar de Carol, beleza? Pode. Dose de livros, Maxilane Batista. Ó, chegando a galera boa aí. Gente, seguinte, tem muita pergunta aqui para Carol, mas quem quiser fazer pergunta para ela, fique à vontade. Eu não tenho problema não de parar aqui para... Eu até prefiro, porque aí surgem perguntas do nada, assim, fica mais legal aquela coisa do ineditismo, tá beleza? Mas eu só peço, por favor, coloque aqui no balãozinho com o sinal de interrogação, que é o visualizo, porque se deixar aqui nos comentários aqui vai subindo, eu não vejo, aí fica, pô, o Xandão nem fez minha pergunta, que já aconteceu isso, infelizmente, mas é isso. Convidado conseguir, né? Com currículo assim, pô. Vamos para as perguntas então, Carolzinha? Bora, partiu. Ó, Paula Renata falando assim, ó, ninguém será essa mulher no jiu-jitsu. Digo mesmo pra ela. Cordeiro Polinário, outro parente aqui, ó, melhor do mundo. Esse é o quem? Papai? Essa é minha irmã mais nova. Minha irmã e meu marido. É um perfil... Galera Cordeiro invadindo aí pra prestigiar a nossa querida Carol. Carol, vamos lá, chegou muita pergunta aqui, com certeza muitas mulheres, pelo que eu percebi aqui, porque tem uns perfis que tem um nome que eu não consigo diferenciar se é homem ou se é mulher. Eu vou só pegando a pergunta e vou lapidando aqui. O que mais importa? O peso na balança ou o número do manequim? Na verdade, bem verdadeira, no meu olhar comportamental, tentando fugir de tudo que eu vivi, nenhum dos dois. O corpo ideal é aquele que te faz bem e é aquele que te faz feliz. Então, se você... E o corpo perfeito é aquele que você habita. Aquele corpo que te permite fazer tudo que você faz. Porque eu sempre pergunto para as minhas pacientes quando elas chegam com desejo de emagrecer. Por que você precisa de um corpo menor? Qual que é a vantagem de ter um corpo menor? Porque às vezes esse desejo ele é externo. E quando a gente faz algo pelas vozes externas, a gente está fadado ao fracasso. Quando é um desejo genuíno, a gente vai começar pela autoaceitação. Então o número ele não vai ter tanta importância assim, sabe? O que eu trabalho muito é essa questão da aceitação, a questão da imagem, além dos números. E isso surte muitos efeitos. Essa semana, por exemplo, semana passada eu usei pela primeira vez em 38 anos, eu coloquei um cropped. E foi fantástico para mim, foi uma experiência que eu trabalhei durante muitos anos, porque eu sempre fui a menina grande. Então a gente não está acostumado, por exemplo, com mulheres grandes, mulheres fortes. Se você olha para a fisiculturista, ela é masculinizada. Se você olha para uma mulher com a característica gorda, ela é desleixada. Então nós não estamos acostumados com esse tipo de corpo. E a gente precisa normalizar isso. Aí essa semana uma cliente, inclusive, me marcou porque eu fiz esse comentário num perfil. E aí ela falou assim, é nutricionista comentar isso. E aí ela foi no meu perfil, ela virou para mim e falou assim, eu não vi você falar de dieta. Eu não vi um antes e depois no seu perfil. E isso foi marcante para ela. E na consulta ela falou, eu não me senti humilhada porque você não me perguntou de peso, você não falou que o meu peso está errado. Não existe
não existe esse erro, né? Existe uma disfunção, uma inadequação, mas que depende do desejo da pessoa de mudar. Então, eu diria que o número não é importante, nem na balança e nem no manequim. Legal, que resposta maneira, hein? Legal essa coisa de você falar assim, o corpo que você habita que é o ideal. Show de bola, maravilhoso isso aí. E você, como você falou, a cliente aí falou, se você não tem um antes e um depois, essas coisas, que é tão batido também, né? Eu acho que parece motivacional, mas às vezes não. Eu acho que a abordagem que você fez é bem mais bacana. Minha opinião. Tem que vir a gente esse desejo, né? Exatamente. Ó, falando aí a Carol Cordeiro, nutricionista, arrebentando aí com a gente aqui, galera. Quer saber mais coisas? Manda pergunta para ela. Tem amigos seus com dúvida? Notifica o pessoal. Chegou uma pergunta para você aqui já, ó. Que beleza. A pergunta é do Doses de Livros. Carol, é verdade que tem comidas que ajudam na ansiedade? Aí já são 2 perguntas. É verdade que tomar chá ajuda muito também? É verdade. Na verdade, a alimentação, eu sou um pouco romântica para falar de nutrição, viu, gente? Porque é um amor, assim... Tinha aula na faculdade que eu chorava. A alimentação, ela funciona como uma engrenagem. É muito interessante isso, é muito perfeito. É lógico que não existe milagre. Você não vai, por exemplo, tomar um chá de camomila e tudo que você ingerir, o corpo vai utilizar para aquilo. Por exemplo, a banana tem triptofano, que é um precursor de serotonina, lá o famoso hormônio da felicidade. Não quer dizer que toda banana que eu comer vai ser utilizada para fazer serotonina, mas alguns alimentos contribuem sim para o bem, para a sensação de bem-estar, para a sensação do bom humor, por exemplo, as leguminosas, que são o grupo dos feijões, né? O próprio chocolate meio amargo, ele também trabalha um pouco a ansiedade, o leite, o mel e um monte de alimentos. É e muito, o chá? Ela pergunta. Lista. O chá também é verdade. Mas o que o importante falar do chá é o preparo, a forma de preparo, porque dependendo da forma até que você armazená-lo, ele vai perder alguma propriedade. E, por exemplo, se o chá ele é natural, qual parte da planta você está usando, ou se ele é o chá de caixinha. Um exemplo muito clássico que eu posso dar, que é muito difundido, o chá de camomila. O óleozinho, né, da camomila, que tem esse efeito calmante, está na flor da camomila. E aquele chazinho que a gente compra. Gente, eu não tô falando que é errado, que não vai fazer efeito. Tá explicando. Então seria interessante que a pessoa tivesse acesso à flor da camomila para ela fazer o chá. Mas aí tem a dosagem, tem o modo de fazer, né? Quando você for usar para a questão fitoterápica, aí tem que ter, inclusive, o nutricionista tem que estar habilitado para fazer isso. Mas não é errado tomar chá, não. Tem que tomar, eu acho. Grande explicação, cara. Grande explicação. Não sabia essa coisa da folha aí, não. Eu já achava que era... Eu tinha outra ideia. Até porque eu só compro aquele da caixinha mesmo. Mas muito legal, muito legal. Até a forma de cultivo, né? Por exemplo, o chá verde ele é riquíssimo em catequinas, que é um antioxidante potente. E aí, dependendo do solo que ele foi cultivado, ele vai ter menos catequinas. Aí ele vai perder a catequina no processamento, na secagem, vai perder um pouquinho no preparo. Então tem que pensar bem na hora de comprar o extrato, né? A flor em si. Que maneiro, ó, dando aula, catequina, não sabia nem que palavra é essa, mas mal eu conhecia a catequese. Ó, chegando aqui para te prestigiar, o Kiwicelo, Nay Oliveira, Gustavo Henrique, MDSS, Sânia BR, 1987, Emanuele CS, 97, a galera aí todo botando a data de nascimento, faz isso não. Mas prestigiando a nossa querida Carol Cordeiro. Carol, ó, pergunta na caixinha de perguntas, gente, ó. Mas chegou uma pergunta aqui, chegaram 2. Uma aqui nos comentários e outra na caixinha de perguntas. Eu vou fazer as 2. Galera, bota na caixinha de pergunta. Eu vou para a caixinha de pergunta primeiro. Pergunta que chegou para você. Ih, a pessoa apagou a pergunta. Não quer mais fazer pergunta. Vamos lá. Cordeiro Polinário, advocacia. Quais são os perigos do jejum intermitente? Eu vou falar da dieta da moda em geral. Geralmente as pessoas adotam o jejum intermitente, alguma dieta da moda, para poder alcançar algum resultado de emagrecimento rápido. E isso vai sofrer, o corpo vai sofrer impactos fisiológicos, né?
Um deles é a baixa ingestão de calorias, por exemplo, que dependendo do prazo que você for fazer, principalmente na saúde da mulher, ela pode, por exemplo, ter amenorreia. Ela não vai menstruar, ela vai perder ali função de fertilidade, além de o corpo adaptar de forma mais agressiva. Por exemplo, ele vai pensar, eu comecei a fazer um jejum, estou há 3 dias sem comer. E aí meu corpo vai pensar assim, gente, está acontecendo alguma coisa. Aconteceu outro dilúvio, outra era glacial, Carol está sem comida lá. Vamos melhorar aí a forma de captar, de guardar a gordura, vamos melhorar aí a estrutura do tecido adiposo para ficar mais difícil de tirar essa gordura daí. Então são várias adaptações. Eu acho que tudo é uma estratégia, a nutrição ela não é uma matemática exata, ela é uma estratégia, tem suas aplicações, mas ela tem que ser feita com bastante cuidado e orientação de um profissional habilitado mesmo, por causa dessas adaptações, para a gente cuidar disso. Quando você vai ver estudos, por exemplo, também, ele não é superior a uma dieta tradicional, o jejum intermitente, a dieta low carb, ela não vai fazer com que você perca mais peso do que você fazer uma reeducação alimentar, uma dieta tradicional que é o déficit calórico. Então, nesse sentido, é importante procurar um profissional habilitado para não sofrer consequências na saúde. Né? Além de perda de performance, porque você não vai ter energia e diversas outras coisas. Conselho que eu dou sempre, né, para você que é da nutrição, o pessoal da área da educação física, que eu entrevistei também, procurem um profissional da área, gente. Não fica na orelhada de famosinho, de tiktoker. Vocês vão se dar mal. A menina aqui estudou para isso, estudou e estuda para isso. Eu li uma parada sobre dieta Durkheim, eu acho, que o cara também deixa de comer pra caramba. Tem mais malefício que benefício. Perde muito peso, só que você perde massa, dá diarreia, tem uma porção de coisa. E a pessoal cai de cabeça nisso aí, loucamente. E quem é o cara? Um cara que achou uma teoria, lançou, nem nutricionista o cara é. Por favor, gente, procure um profissional da área. É muito engraçado porque existe o déficit calórico, né? Tem gente que chega para mim e fala assim, mas eu parei de comer arroz e perdi peso. Ok, para ter perda de peso, você precisa ter o déficit calórico, a pessoa precisa entender que ela está entrando em déficit calórico. Mas a que custo, a que preço e por quanto tempo? Porque o corpo ele vai entender que você tá passando fome, tá acontecendo alguma coisa. E aí na hora que ele vê que tá tudo... O corpo, que eu costumo muito dizer, é que o corpo ele não quer ser perfeito, ele quer entrar em equilíbrio. Então, se você está em déficit, ele vai fazer isso aqui, ok, adaptou. Aí, na hora que você começar a comer de novo, você, oba, melhorou. E aí a pessoa recupera o peso. E aí vem a culpa, vem a frustração, vem outra dieta maluca e todas as outras coisas que a gente já conhece aí. Aí é desleixada, aí você não tem foco, você não tem força, você não tem fé, né? Você é uma desfocada, uma fracassada e Deus ainda não gosta de você. Então, assim, é muito difícil. Caramba, você é um desgraçado, que isso, cara. Ó, opa, teve um problema com a Carol lá. Opa. Voltei? Voltou. Você deu uma congelada assim, eu falei, opa, o que houve aí? Ó, chegou aqui para te prestigiar o Ribeiro Carol, o Anjo em Conflito 55, Emerson Mano, o Eduardo SN, prima, aí, essa é minha prima. Pedro Augusto Show. Ó, a galera chegando, a Napis. Ô, Kiwi, bota a pergunta lá no balãozinho, senão eu não vou poder ver. Se eu não giro aqui, não vi a tua pergunta, hein? Mas eu vou fazer a pergunta aqui que tá no balãozinho que chegou aqui agora. E é da Silva Andressa 31. Quem tem problema ligados ao funcionamento do fígado deve evitar algum alimento? Deve. Alimentos mais gordurosos, o consumo excessivo de álcool, né, que é muito importante, porque o fígado faz um esforço enorme para poder desintoxicar a gente do álcool. E atividade física, muito importante a atividade física. Então o fígado tem que ter um cuidado especial com o álcool, principalmente. Principalmente, por causa do metabolismo do álcool, que demanda muito do fígado. Pode criar uma esteatose, né? Ele pode aumentar a esteatose. Vamos supor que a pessoa já tem, pode aumentar a esteatose. O álcool, isso aí. Na verdade, ele tem um metabolismo muito bacana. E aí, pra gente que não tem um problema com o alcoolismo, por exemplo, ele forma muito ATP, que é a nossa moeda de energia.
para desintoxicar do álcool. E aí, essa energia vai acumular na gordura visceral. Então, fica ali naquela região abdominal e pode piorar o quadro, além de esforçar muito esse órgão, né? De dar muito trabalho para esse órgão. Correto. Grande explicação, Carol, grande explicação. Carol Cordeiro aqui, nutricionista com a gente, galera. Ô, Kiwi, fica calma. Fica calma. Já virar amigo de infância daqui a pouco. Ô, Kiwi, não é briga não, tô brigando contigo não, meu querido. É que, pô, se você botar aqui nos comentários, eu vou acabar não vendo. Aí, poxa, o Xandão fiz pergunta pra caramba, o cara não fez pra ela. É que ali fica mais fácil, ó. Já tem 3 ali, tá vendo? Ali eu visualizo aqui, de repente eu tô passando, ó, que tem um monte de gente chegando e eu tô dando tchau. Tô igual o Miss, dando tchau pra todo mundo, né? Mas aí eu não vejo, mas tá tranquilo, Kiwi. Vamos lá, você deixou a pergunta aqui? Deixa eu ver. Não deixou a pergunta aqui, mas eu vi a tua pergunta, deixa eu ver qual era a tua pergunta. A tua pergunta é muito parecida com o que eu já ia fazer pra ela, valeu, Kiwi? Senão vai parecer que eu tô roubando a tua ideia, mas é uma pergunta que eu já ia fazer pra ela, mas tá tranquilo. Vamos ver lá qual é a pergunta lá. Ixi, chegou uma pergunta grande pra caramba aqui, hein? É da J. Lucas Cordeiro. Carol, boa noite a todos. Sabemos da dificuldade de algumas pessoas em reconhecer que precisam da ajuda para questões pessoais. Quais os sinais do corpo e da mente que sinalizam que é a hora de certo de se buscar ajuda com o nutricionista? Olha, eu acho que o corpo, tenho certeza, o corpo dá sinal. Cansaço, né, sono excessivo, falta de disposição, por exemplo, muita dor de cabeça, aquela preocupação. Eu falo que a nutrição é um autocuidado. Então, quando você coloca lá, a gente fala muito na internet de autocuidado, seu skincare ou seu cuidado com o cabelo. Então, se você colocar num papel as coisas que você faz no dia, como você divide o seu tempo, você vai perceber que em algum lugar está faltando esse cuidado. E geralmente é na alimentação, porque a gente não tem tempo. A gente não tem tempo para cozinhar, a gente não tem tempo para comer uma fruta, a gente quer tudo muito rápido, a gente está da coisa do rápido. E o corpo ele vai começar a sentir, porque não tem como você colocar um carro para andar sem energia, sem gasolina. E aí não tem como você colocar um carrão, porque eu falo que o nosso corpo é um carro potente, porque tudo que você fez até hoje, desde quando você nasceu, é esse corpo que te trouxe, foi esse corpo que não desistiu, e ficar colocando uma gasolina de qualidade ruim, né? A gente tem que pôr uma aditivada, então é importante colocar isso no papel e observar se esse cuidado está faltando, porque a alimentação é o alto amor. A gente não chama qualquer pessoa para entrar na casa da gente, então a gente também não deveria colocar qualquer... Não é que existe alimento proibido, mas o tempo inteiro colocar qualquer tipo. Então, esses sinais de cansaço, de indisposição, o próprio ganho de peso, né, sem explicação. Às vezes a pessoa vai ganhar peso mesmo por outras questões, várias questões. Show de bola. De cabelo, unha quebrando, se a gente for olhar na parte clínica, né? É isso aí, é os sinais que ela deu aí, gente. Quer dizer, ela alertou para esses sinais. Quando você estiver se despedaçando, se desfazendo... Não, tô brincando. Exatamente. Mas tá sinais. É isso mesmo. O corpo dá sinais, você tem que prestar atenção. E quando você vai procurar? Cara, aí você tem que partir de você. Você tem que ver que o teu corpo está te dando sinais e tome a atitude, porque só vai depender de você tomar atitude. A Carol já falou isso aqui no começo, vai depender de cada pessoa. Beleza? Ó, o Lucas está falando aqui que foi esclarecedor. Deixa eu ver aqui, pintou mais uma pergunta aqui. Tem uma pergunta muito parecida aqui, mas eu vou fazer, do MF Conde. Carol, quais os melhores alimentos para fortalecer a pele? Cenoura, beterraba, todos. Eu não tenho como. Eu não gosto muito de colocar os alimentos nesses quadradinhos de superalimentos. Mas a gente pensando em vitaminas e minerais, nós vamos pensar nos vegetais. Frutas, verduras, legumes. Quanto mais colorido, melhor. Então, quanto mais minerais, vitaminas você absorver, melhor a função. Né? A função de fazer colágeno, a função do cabelo estar mais hidratado, mais vistoso, unha forte, osso fortalecido, porque a gente pensa muito no externo e não pensa lá dentro, né? As próprias funções de diferenciação celular. Então, quanto mais colorida a alimentação, melhor. Beleza.
Então, alimentação colorida, galera. Quanto mais colorido o prato, melhor, faz bem para a pele. Melhor. Ó, chegou uma pergunta aqui que eu tenho certeza, eu sabia que ia chegar. Que doenças são produzidas ou agravadas pela obesidade? A obesidade, a gente tem que desvincular ela só do peso. Porque quando a gente fala em obesidade, a gente pensa só no peso. O peso é um dos fatores da obesidade, né? E a obesidade ela vai ser caracterizada por um quadro de síndrome metabólica. E aí você vai ter ali a região abdominal maior, vai ter gordura visceral, a própria esteatose é um sinal, a hipertensão é um outro sinal, e a diabetes é um sinal. Essa pergunta é muito delicada para falar. Senão a gente vai soltando. Porque a gente vai soltando, e aí a pessoa, nossa, aí a pessoa vai ter alteração glicêmica, vai ter dislipidemia, e essas outras coisas podem se agravando. Beleza, então realmente a obesidade ela agrava e produz muitas doenças. Ligada ao sedentarismo, né? Que vamos supor que uma pessoa ela tá com o IMC elevado, e aí lá pro IMC ela não está no peso ideal, pro IMC. Mas aí ela tem uma vida ativa, ela pode ser metabolicamente saudável, né? O peso, sim, a gente não pode ser hipócrita de dizer que o peso não vai trazer alterações e sobrecarga para os ossos, para as articulações, ela vai continuar num grupo de risco. Mas associada ainda ao sedentarismo, é que fica mais fácil, aumenta o risco de desenvolver essas doenças, que são as doenças crônicas não transmissíveis, né? Que aí entra todo mundo no pacote, diabetes, hipertensão. Vou fazer uma pergunta chata aqui, que apareceu muito aqui essa pergunta. Eu falei, vou fazer porque fizeram muitas perguntas nesse sentido. O que você acha desses digital influencers, tiktokers que ficam romantizando a obesidade? Nossa, essa é bem polêmica. Primeiro que esse termo romantizar a obesidade, tem polêmica. Não existe. O que as pessoas elas estigmatizam as pessoas gordas? Ser gorda é uma característica, principalmente quando é mulher. Que aí, para a mulher, entra o desleixo, entra tudo, né? O homem tem a barriguinha de chope, a mulher não se cuida. O movimento que existe hoje em torno do corpo gordo é um movimento de aceitação. E é esse movimento que incomoda, porque a pessoa tem as frustrações com o corpo dela e é difícil demais ela ver uma pessoa fora do padrão se aceitando, se amando, se cuidando. Porque a pessoa, eu falo assim, Caetano Veloso fala, né? Cantou na música. Quando a gente ama, é claro que a gente cuida. Nós costumamos cuidar do que amamos e nós amamos o que conhecemos. Então falta muito autoconhecimento. Então quando a pessoa começa a aceitar, começa a vir essas críticas. Mas não existe romantização da obesidade. Existe um movimento de aceitação do corpo. E quando você começa a se aceitar, você está fazendo um caminho de volta. Você está se amando, E aí essa pessoa começa a melhorar a alimentação. Essa pessoa começa a melhorar a qualidade de vida dela. Essa pessoa começa a melhorar tudo. Ela vai fazer uma atividade física. Ela consegue pôr uma roupa e caminhar na rua. Porque ela não vai mais ter medo do julgamento. Então não existe essa romantização da obesidade. Existe um movimento de autoaceitação. E isso é muito lindo de ver. E foi esse movimento, inclusive, que fez com que eu, com o corpo fora do padrão, colocasse um cropped semana passada. Esse movimento de volta é muito lindo, ele incomoda e é como se fosse colocar espinho no nosso próprio ninho. É muito difícil pra gente também. E pro outro ver isso é mais difícil ainda. Legal, cara. Muito maneiro. É realmente eu fiz essa pergunta porque chegaram muitas nesse sentido para mim. Eu comecei a acompanhar algumas coisas na internet. E o termo que sempre surge é esse, tem a aceitação e tem a romantização no sentido de, não, você é assim, acabou. Não é bem assim, né? A gente tem que ter também índices, como é que está a tua saúde. Você pode ser, como você falou, metabolicamente bem, mesmo você sendo grande. Exatamente. Mas só que tem que ter cuidado com isso aí. Eu coloquei, inclusive, um post parecido sobre isso hoje, que fala sobre comer com liberdade. Não quer dizer que você não vai perder peso, nem quer dizer que você vai ganhar peso.
qual que é o seu comportamento diante disso tudo. E as pessoas usam termos pejorativos para isso. Então, romantizar a obesidade é um termo pejorativo para um movimento maravilhoso que está acontecendo. Então, é esse o cuidado que a gente tem que ter. Porque quando a gente trabalha com comportamento, nem sempre isso vai refletir no peso. E aí o peso, ele é um problema por quê? Por que esse peso é um problema? Quem que te falou isso? Qual que é o problema desse peso? É igual quando a gente comer. Tem gente que acha que comer é errado. A pessoa é tão obcecada que ela não vai comer o pão, ela não vai comer o arroz. Se servir um brigadeiro para ela na festa, ela levanta e vai embora. Isso também é um problema. Mas por que é errado comer? Você come a vida inteira, você precisa comer para estar vivo. Onde foi que te falaram que comer é errado? A partir de que hora que isso passou a ser errado? Sabe? Beleza. Tá aí a opinião da nossa Ana Carolina Cordeiro, nutricionista, estudiosa da área a fundo. Pós-graduação em vários cursos, várias especializações. Quer saber dela? @anacarol.nutri, Carol com 2 L's. Vai lá no perfil dela, vocês vão ver coisas muito maneiras. E vão lá, pergunta para ela diretamente também. Tá aí para consulta, né? Bora, partiu. Partiu. @anacarol com 2 L's, .nutri. Vai lá e vai saber tudo dessa profissional que estuda pra caramba. Gente, ela mandou um currículo para mim enorme. Eu resumi do resumo para sair essa coisa aqui, mas é muita coisa mesmo, muita coisa bacana. Ó, chegou aqui Aline Silva 1.1, William, profissional Nutri, Patrícia Claudino, jornalista. Quem mais? O Josiane Lua do Sofá, Paula Renata. Ó, invadiram aqui para prestigiar a nossa querida Carol Cordeiro, nutricionista. Josiane, comer não é errado. O errado é não selecionar o que comer, cair em exageros. Penso assim. Vamos lá, tá certo. Vamos lá. Você falou muito do comportamento, né? Como a nutrição comportamental pode ajudar no tratamento dos transtornos alimentares? Nossa, de diversas formas. Porque dependendo do tipo de transtorno, a pessoa ou ela não come, ou ela come em excesso, né? E aí a nutrição comportamental, claro que é um acompanhamento multiprofissional, então aí vai vir a terapia, vai vir o psicólogo, que é importantíssimo. Eu sempre, inclusive, indico para as minhas pacientes fazer o tratamento simultâneo com o psicólogo, principalmente as que querem emagrecer, perder peso. E na questão, a pessoa, por exemplo, né, no restabelecimento de uma comida, uma pessoa que está com anorexia nervosa, que ela não come, por exemplo, né? Aí ela vai ter o restabelecimento do peso, restabelecimento da alimentação, que é uma reintrodução alimentar. A pessoa com compulsão vai aprender a lidar com aquilo, perceber quais são os sentimentos que ela quer engolir. Às vezes a gente passa por episódios de exagero alimentar, por hipervalorizar alguns alimentos, exatamente porque ou eles são proibidos, ou porque a gente precisa de um consolo, ou porque a gente quer estraçalhar, engolir algum alimento. Então eu sempre pergunto, às vezes a pessoa passou por aquele episódio, é paciente meu, por exemplo, e fala, Carol, estou passando por isso. Eu pergunto para ela, o que você quer engolir? Porque às vezes você quer mastigar, você quer estraçalhar algo, você quer engolir. E aí, depois que você engole, o problema vai continuar lá. A gente cresce numa sociedade que quando você é criança, você tem que engolir o choro. Se você for menino, então você não pode nem chorar que você é homem. A gente não sabe lidar com o sentimento. Então, tocar nas dores é muito difícil. E aí a alimentação, o alimento pode entrar nesse lugar, porque eu engulo aquilo e não lido com aquilo. Eu posso usar, por exemplo, o cigarro, eu posso usar a droga, eu posso usar outras drogas como o álcool. Então, a nutrição comportamental com a equipe multi vai contribuir muito. Exatamente. Ó, a Paula Renata está falando aqui, ela é ótima, entende demais, entende muito mesmo, Paulinha. E você, não é que você matou uma pergunta minha, você deu uma resposta muito dentro de uma pergunta que eu ia fazer, que era, para uma boa reeducação alimentar, um acompanhamento psicológico é recomendado? Você já deu a resposta aí, sempre é bom. Toda vez que você vai se reeducar em qualquer maneira, procure acompanhamento de um profissional. Vou melhorar minha postura, vou fazer educação física, procura um profissional. Quero me alimentar melhor, vai procurar uma nutricionista. Estou com dificuldade, não estou compulsiva, vai procurar um psicólogo. Sempre procure um profissional. A Carol tá aí, gente. Estudiosa do assunto mesmo. E como ela mesmo falou aqui,
não é para ter vergonha nenhuma disso. Ela foi uma mulher que tinha mais peso, não achou a profissional que ela estava procurando, que desse a atenção que ela pensou assim, então eu vou ser essa profissional. E está sendo. Está aqui elogiadíssima aqui por todo mundo que está entrando aí. Está maravilhosa aqui, Carolzinha. Obrigada, gente. Muito maneiro. Ó, chegou mais uma pergunta aqui. Carol, comenta, por favor, o uso da psicologia. Essa resposta ela já deu mais ou menos, que eu já foi ali. Já foi mais ou menos dentro do que ela perguntou. Eu vou fazer 2 perguntas aqui, também envolvendo polêmicas. Polêmicas? Não é bem polêmica, é que chegou muita pergunta nesse sentido. Carol, quais os mitos e verdades sobre o whey protein? O whey, eu acho não, né? O whey protein, ele é um dos suplementos mais bem avaliados pela ciência, assim, de eficácia, né? O problema é que o que acontece? A gente quer tomar o whey e ficar forte na manhã seguinte. Então, a gente tem que pensar que ele é um suplemento alimentar. A quantidade proteica, por exemplo, para hipertrofia, ela tem que estar ao longo de toda a alimentação. Aí vamos supor que por algum motivo a gente não alcançou aquela meta com alimentação. Ou por motivos que a gente tem que manter a caloria baixa, ou porque a pessoa é maior, ou porque ela está fazendo a dieta de hipertrofia. Aí a gente suplementa, que é um complemento para a alimentação. Mas é muito fácil alcançar metas de proteína com alimentação de qualidade, consegue também. É isso aí, tá aí a Carol da opinião da nossa Carol aqui. O whey protein não vai ficar forte amanhã, não. Vai tomar o whey protein, igual o Popeye. No outro dia vai estar fortão. Não, tem que fazer. Tudo é um complemento de outro tratamento. Você está melhorando teu corpo, você está botando o whey protein para dentro, que é um suplemento. E vamos treinando pesadão. Tem uns amigos meus aí que treinam pesado, o Jean, o Carlos Assis, estão tomando whey protein direto, disciplinadíssimos, come com balança, mó barato. Eu acho mó barato mesmo, bato o palmo. Ó, tem um comentário aqui da Josiane, excelente sua fala, comida nos é dada como recompensa desde bebês e nos causa prazer, acolhimento, por isso podemos confundir, sofro disso. Ó, tem uma pergunta aqui do Mate Bena. É meu amigo Matheus Benayon. Bena, bota lá no balãozinho de pergunta lá. Pergunta o que ela pensa a respeito de inibidores de apetite. É um bom aliado ou um exagero? Você está falando da medicação? Deve ser. O que acontece? Igual eu falei do jejum intermitente, existem estratégias. E aí, dependendo do caso, se houver indicação médica, aí o médico pode receitar o inibidor de apetite juntamente com, aí eu aconselho o tratamento nutricional, porque a pessoa toma a medicação, para de comer e não aprende a comer direito. E aí, naquele momento, ela não está sentindo fome porque ela está com o inibidor de apetite. E aí ela perde peso e aí, ok, tá tudo bem. Quando ela cortar o inibidor de apetite, ela vai ter os sintomas da fome, ela vai ter os sintomas da perda de peso, o corpo vai ter adaptado fisiologicamente. Então, se houver indicação, que seja essa junção de tratamento com o nutricionista aí. Eu queria fazer um comentário aqui sobre a fala da Josi, porque é muito importante. Realmente a comida, ela tem uma função social e cultural muito importante na vida da gente, né? A gente na escola, a gente ganha doce quando é pequeno e é aquilo que eu falei. Em algum momento da vida a gente aprende que isso é errado. Então, eu tenho uma memória muito afetiva, eu gosto muito de falar de memória afetiva, porque a gente pode colecionar memórias positivas com a comida também. Outro dia eu falei com meu irmão, quando eu tô com muita saudade dele, que a gente mora em cidades diferentes, eu vou ali e chupo um picolé de morango, porque era o que ele mais gostava na infância. O café com leite do meu pai é como se eu estivesse recebendo um abraço. Então, a comida, ela pode ter, sim, esse fator de memória afetiva, e é um limiar, assim, muito fininho a gente confundir essa coisa gostosa que a gente quer receber com o exagero em engolir e não lidar com a dor. Realmente, isso pode acontecer mesmo, então é importante procurar ajuda de um nutricionista
que trabalha com essa abordagem, de um psicólogo, para aprender a lidar com essas dores. E saber que hora que é gostoso fazer ali, tomar o café com leite para receber o abraço do pai, ou a bala de morango para lembrar do avô, porque isso faz parte, é importante. Uma aula aqui com a Ana Carolina Cordeiro, galera, com nutricionista aqui, pra tu ver como a pessoa estuda, olha só como é que fala com essa maestria toda aí, mal barato. O nervosismo já foi embora? Ainda não. Eu tô com a coberta nas pernas aqui, o meu pé tá gelado. Mas tá disfarçando bem, tá indo bem pra caramba. Ó, a Josiane tá falando muito obrigado aí. É isso aí, galera. Quer mais dicas e tal? Procura aí, @anacarol.nutri, Carol com 2 L's. Muito maneiro o perfil dela. Ó, o problema do inibidor é esse. Quando retira, aí o barraco desanda. Falou o João Nutrição. Chegou uma pergunta aqui pra você. Deixa eu ver aqui. Que é do Lucas. O Lucas é o que teu? Irmão mais velho, meu primeiro ídolo. Ah, o Lucas. Lucas, ele faz uma pergunta estilo Marília Gabriela. Grande pra caramba. Lucas, eu vou fazer a tua pergunta, mas eu quero fazer uma aqui que também chegou, não é com ar de polêmica também, mas é muito legal, cara. Porque essa pergunta, ela é meio lugar comum. Hoje em dia, principalmente em tempos de pandemia, que a gente ficou recolhido dentro de casa. Porque esse tipo de pergunta eu fiz para psicólogo, eu fiz para biomédica, eu fiz para advogada recentemente. Carol, o Google tem atrapalhado muito o seu trabalho? As pessoas têm chegado já te dizendo o tratamento que você tem que passar para elas? O Google tem sido um desafio. Atrapalhado não, porque eu acho que a ciência dá esse suporte para a gente de segurança. Mas é um desafio, porque ele traz ali falas de pessoas com muita autoridade, né? E aí você conseguir explicar, fazer com que a pessoa entenda qual que é a eficácia ou não daquilo, dá um pouquinho mais assim, é mais desafiador. Mas atrapalhar, não. Porque a pessoa chega assim, não, porque eu li isso, porque eu vi que se eu fizer isso, aí não era melhor você fazer isso, não? Tem. Eu tive uma experiência, inclusive, na clínica, que o paciente chegou com o diagnóstico de um transtorno alimentar. E aí eu perguntei para ele onde ele tinha, né, sabido daquilo, quem havia feito o diagnóstico, e aí ele falou que não, que segundo os sintomas, ele jogou no Google, e aí o Google deu esse diagnóstico para ele. Mas a gente conseguiu conversar e ele percebeu, com ajuda, inclusive falei para ele procurar ajuda de psicólogo para a gente chegar nessa conclusão, e aí o tratamento deu tudo certo. Ele entendeu que ele não tinha um transtorno alimentar. O Google tem isso, tem muito disso aí. O meu sogro uma vez chegou aqui em casa, pô, Alexandre, tô sentindo isso, aquilo outro, e mais não sei o que, joga aí no Google para ver o que dá. Eu falei, joguei tudo. Aí ele, o que tem? Eu falei assim, tá dizendo aqui que o senhor tá grávido. Nossa, vai morrer daqui 2 dias, é mais ou menos assim. Mas é isso, galera, faz como ela falou, procure um profissional. Ela falou assim, o cara procurou viu lá a opinião de alguém lá, né, cheio de propriedade. Não é. O Freud já falava, informação não é conhecimento, é formação. Precisa-se de formação. Então vai procurar um profissional, como a Ana Carolina que tá aí. Gente, tá aqui. A gente tem que aprender a filtrar, né, essas informações, principalmente sobre alimentação e nutrição, porque a gente nunca ouviu falar tanto em nutrição tão sem filtro. Então, é informação de tudo quanto é lado. Então, a gente tem que ser crítico. Tal alimento é super poderoso. Será que é mesmo? E aí, procurar filtrar mesmo, ser bastante crítico. Exatamente. Se precisar de um filtro legal, galera, para saber sobre esse tipo de informação, @anacarol.nutri. Menina que estuda realmente, é embasado tudo que ela fala. Ela viveu isso, porque como eu falei no início lá, ela procurou um profissional que não deu atenção e ela falou assim, eu vou ser essa profissional. Que eu acho que é muito maneiro eu tomar esse tipo de atitude, qualquer profissional. Cara, se eu não encontrei uma pessoa maneira no meu caminho, eu vou ser essa pessoa maneira. E ela estuda pra caramba, galera. Eu me esforço, assim, pra ser, pra encontrar essa profissional, e eu acho que eu sou, assim, bem realizada, sabe? Pô, pelos comentários que tem aqui da galera que entrou aqui, pô, tá no caminho certo. Melhor do mundo, incrível, fantástica, maravilhosa. Ó, vou fazer a pergunta do Mano Lucas aqui.
Metido a Marília Gabriela. Carol, todos sabemos da dificuldade que algumas pessoas têm em reconhecer... Não é essa pergunta não. Qual era a pergunta? Peraí. Sim. Nos tempos de amplitude do home office e atividades em casa, geralmente sentados a maior parte do dia, qual a sugestão para utilizar a alimentação em favor da saúde pessoal? Em casa, a geladeira fica à disposição, muito difícil controlar. Alimentos in natura. Investir em alimentos na sua forma natural. Fruta, verdura, bastante fruta. Eu tenho um professor na pós-graduação que ele fala que a gente tinha que comer 1 quilo de frutas e verduras. Então, coloca lá uma cestinha com maçã, com banana, varia, um kiwizinho. O kiwi também contribui para a sensação de bem-estar, né? Coloca lá laranja, coloca à disposição. Melancia, pica, deixa no saquinho bonitinho na geladeira. Faz essas estratégias assim. Aí, isso aí. Tá vendo aí, Lucas? Pergunta respondida. Valeu, Lucas, pela participação. Vamos lá, mais uma pergunta. Tem tempo? Tenho tempo. Vamos fazer uma pergunta aqui. Carol, o que mais afeta o metabolismo e por que ele fica lento? Várias coisas. Essa questão do metabolismo lento também, ele vai, por exemplo, a pessoa perdeu peso. O corpo dela vai estar menor. O metabolismo dela vai responder para um corpo menor. Ou ela teve algum problema de saúde que afetou. São vários motivos. Assim, não tem como a gente falar, é por isso, isso. Às vezes a pessoa ela nem tem o metabolismo lento. Quando você vai olhar o caso, ela está precisando de um momento de lazer, está precisando de sair para dançar, está precisando de dormir melhor. Então, não tem como dar uma resposta assim. Vai de pessoa para pessoa. Organismo para organismo. Vida para vida, né? Por isso tem que procurar um profissional. Não dá para pegar e se jogar numa régua. Muito legal a tua resposta. Vamos lá para outra pergunta aqui. Vai dar tempo? Deixa eu ver uma pergunta bacana para fazer. Essa aqui, ó. Nutrição associada à estética pode ajudar a reduzir flacidez e estrias? A estria, eu não vou saber explicar direitinho, porque ela já é uma cicatriz, né? Mas a flacidez sim, porque você vai adequar aquela alimentação para contribuir para o treino. E aí o treino vai contribuir, sabe, a hipertrofia muscular, né, perda de gordura. Mas é aquele que eu gosto de falar, não é milagroso, não é de um dia para o outro, é um trabalho. Você não vai começar a comer beterraba hoje e vai ter efeito de vasodilatação amanhã. Tipo assim, né, é um processo. Então, se você já começar a melhorar, investir em vegetais na alimentação, frutas, verduras e legumes, já começar a melhorar, basear sua alimentação em alimentos in natura, você já vai ter um ganho aí enorme. Você pode voltar daqui 15 dias e falar, olha, eu tô comendo 4 frutas por dia, eu tô comendo meio prato de salada e eu tô sentindo assim, assado. Eu tenho certeza que muito benefício vai trazer para contar. Legal. Principalmente como citou o Lucas aí, o Mano Lucas, para quem está em home office, né, tá muito em casa, não sai e tal, capricha aí na alimentação aí, porque é muito importante isso aí. Você já não está fazendo atividade, você está em casa, então, né? Muito legal. A nossa Ana Carolina Cordeiro, só aula. Você só deu aula até agora, hein? Só falando. É muito legal conversar com a pessoa que gosta, ama o que faz, porque é isso, a pessoa fala com uma propriedade que é envolvente. Eu vou fechar aqui com uma última pergunta. Carol, o que é nutrição funcional? A nutrição funcional é a coisa mais linda. Aí eu posso falar que é o superpoder dos alimentos de todo mundo. Os alimentos funcionais em si, eles têm alegações, inclusive da Anvisa, de que podem melhorar a função do organismo ou melhorar a saúde de alguma forma. E aí são os antioxidantes, os lipídios bioativos, as fibras. Então, esses alimentos, eles vão ter o poder de melhorar a sua saúde, de melhorar a sua função. Por exemplo, você começou a consumir mais fibra, melhora a função intestinal. Melhorou a função intestinal, vai melhorar outras funções e por aí vai. Então, galera, preste atenção no que a Carol falou aí, da nutrição funcional, os alimentos que podem melhorar tantas coisas na nossa... Tá tudo a resposta. Tá nos alimentos. E é todo mundo. Não é aquele assim, é o ômega 3. É o não sei quem. É todo mundo. Então, assim, é investir em alimentação e in natura. Mas nunca mais vou comer um hambúrguer? Vai, claro. Nunca mais vou comer o chocolate ao leite?
Vai, claro, mas qual que é a frequência desse alimento? Qual que é a importância desse alimento? Quantas frutas você come no dia? Eu tenho, uma vez viraram para mim e falou assim, eu parei de comer arroz para me comer um doce. Olha essa troca. O doce poderia entrar junto com o arroz, desde que, sabe, assim, todo alimento é bem-vindo, uma alimentação adequada e saudável. E todo alimento ele vai ter uma característicazinha de funcional. Lógico que tem uns que possuem essas alegações, dos antioxidantes, dos lipídios bioativos, das fibras, dos pró e dos prebióticos. Caramba, que aula da Carolzinha. Que aula, muito bacana, muito bacana. Ó, comentário aqui da Josiane, parabéns pela objetividade nas respostas. Muito boa live, parabéns aos dois. Obrigado. Ó, o mano aqui, uma aula completa numa live top. Valeu, Lucas, valeu, abraço, meu querido. Cara. Ele é igual você, assim, ó, da comunicação, ele já foi da rádio há muito tempo. E trabalha em que agora? Agora ele é analista, não é analista de sistema não, ele é engenheiro, mas eu não sei qual é a função dele direitinho. Conta aí, João. Lucas, vamos bater um papo depois, nós dois, podcast Incomodando, participação, fechar essa participação aí. Mas eu não tenho nada para falar, a tua irmã já falou que tu fala pelos cotovelos, e eu quero gente assim aqui. Todo mundo tem uma história, toda história merece ser contada, e vamos contar a história do Lucas Cordeiro aqui ao vivo, vai participar. Gente... e Barbu também. Eu tô com 3 minutinhos para terminar essa live maravilhosa com essa menina que deu aula do início ao fim, porque falou com o coração. Então, uma matéria que ela domina, estuda pra caramba. Porque, como ela mesmo falou, eu não tive a profissional que eu queria a meu dispor e eu fui ser essa profissional. Mas eu tenho que terminar a live, Carolzinha. Eu gostaria muito que você deixasse as suas considerações finais. Eu acho que... Eu vou falar um pouco dessa questão de ser a profissional que eu não quis ser. Eu acho que a gente pode, eu acredito que o divino é tocar o outro com o que você tem de melhor. É se interessar pelo outro. Então, quando eu quis ser uma profissional que eu não encontrei, é exatamente isso. De respeitar a história que o outro traz, e qualquer um pode fazer isso, né? Respeitar a história que o outro traz, se interessar pela história do outro, não duvidar da dor dele, e ser um apoio. Então é isso que eu me esforço para ser, tanto aqui na nutrição, ou quanto lá no meu cargo técnico de saúde bucal, ou quanto Carol, amiga, esposa. Eu falei ontem com uma paciente assim, olha, agora nós estamos juntas nessa. Se eu precisar de eu te dar a mão para você colocar um cropped, eu vou te dar a mão para te colocar um cropped. Então é mais ou menos assim, é me conectar com o outro de forma que eu valorize a história dele. O que ele tem para contar, qual que é a dor que ele traz, acolher isso e apoiar ele a lidar com essas dores. Que legal, que legal. Como é que é o nome da metade da laranja? Não sei, bagaço? Não, você falou como esposa. Tá vendo aí, ó? Nem essa coisa de metade eu tenho com o Léo, porque metade é muito igual, né? O Léo faz parte do meu equilíbrio. Eu ouvi isso de uma amiga minha no casamento dela e eu sempre repito, Léo é quem me acompanha, é Léo. Léo, um abraço pro Léo aí, para toda a família Cordeiro. Obrigado, gente. Eu tive o prazer de estar conversando hoje com a Ana Carolina Cordeiro, nutricionista, que deu uma aula pra gente, não só de nutrição, mas de simpatia. Foi embora o nervosismo? Já foi, né? Foi. Não, tô rindo aqui de nervoso. Eu tô aí, gente, chamei o Léo de bagaço, meu Deus. Mas ele entendeu, ele entendeu que você não entendeu. Foi. Gente, eu tive essa participação dessa menina amável, meiga, simpaticíssima, com esse sorriso largo, que tá nervosa, mas bateu um bolão aqui, foi maravilhoso. Ana Carolina Cordeiro. Querendo saber mais coisa dela, @anacarol com 2Ls.nutri. Vai lá e vocês vão tirar todas as suas dúvidas. E ela faz consulta também, tá? Entre em contato com ela. Agradeço a todos que participaram dessa live. Ela vai ficar salva assim que ela terminar. Então vai lá, anota cada coisinha que ela falou sobre alimentação, catequese, não, brincadeira. O que ela falou, catequina, muitas coisas bacanas que ela falou, vocês podem anotar, porque ela vai ficar salva. Beleza? Para seguir o podcast Incomodando, Spotify, Facebook, Instagram, YouTube e no TikTok. Tranquilo? Muito obrigado, galera. Obrigado, Ana, mais uma vez. Um beijo a toda a sua família. Agradeço você e todo mundo que participou e contribuiu. Obrigada, gente. Valeu, galera. Boa noite. Tchau, tchau. Beijo.